Quem acompanhou o anúncio oficial esta manhã na Insurb foi a nossa papitinha Candice Matos e vai falar ao vivo sobre esse anúncio. O Candice, o curioso é que apenas essas duas empresas participaram aí desse chamamento emergencial. E vale dizer que vale para essa segunda-feira, não é verdade? Boa tarde. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a você que assiste ao Balanço Geral. Exatamente. Eu ia chamar a atenção dos principais pontos dessa concorrência para o contrato emergencial que aconteceu desde as 9 da manhã aqui na Insurb. Primeiro, a participação de apenas duas empresas. Segundo o presidente Luiz Roberto, em coletiva da Insurb, ele falou que isso causou surpresa. E aí, nessa concorrência dos 4 lotes, em três lotes, a Torre foi que ganhou a concorrência. Só para você ter ideia, o lote em que a empresa Cavo ganhou corresponde à coleta, transporte e descarga de resíduos sólidos urbanos, no valor de 13 milhões de reais aproximadamente. Os outros 3 em que a empresa Torre ganhou, um é responsável pelos resíduos da construção civil, o outro da varrição e limpeza mecanizada das praias e o outro lote é o da limpeza geral. Somando esses 3 lotes, a empresa Torre tem um contrato com a prefeitura de 180 dias, no valor aproximado de 180 milhões de reais. O telespectador em casa deve estar cheio de dúvidas e a gente vai tentar esclarecer todas elas aqui com o responsável pela empresa Torre, José Carlos Dias, que está aqui ao meu lado e vai poder falar sobre todas essas polêmicas, a investigação, a participação. Boa tarde, José Carlos. O que você tem a dizer à sociedade sobre tudo o que está acontecendo e a participação nessa concorrência e vocês terem ganhado em 3 lotes? Porque, infelizmente, a população pensa sobre tudo o que está acontecendo. Boa tarde, telespectadores. Apenas uma correção, não foi 180 milhões que a Torre ganhou. Não, 28 milhões. 28 milhões. 28 milhões. E veja, não existe nenhuma decisão que impeça a empresa Torre de participar de algum certame, né? Em primeiro lugar, há investigações e as investigações, nós temos certeza que ao final dos processos, vão ser arquivadas por falta de provas e todos vão ser inocentados. E a concorrência, nós viemos para ganhar os 4 lotes. Né? A nossa ideia era exatamente conquistar novamente a 100% da limpeza de Aracaju. Infelizmente, nós perdemos por 3% no lote 1, né? E fomos vencedores do lote 2, com um preço menor, aí cerca de 18%, 20%. E nos outros 2 não tiveram concorrentes. Então a empresa está muito tranquila e aguardamos apenas uma reunião com a Insurb para ver as estratégias que vão ser montadas para a limpeza urbana que iniciará a partir de segunda-feira e com certeza faremos o melhor para que a qualidade do serviço volte a ser um ponto de destaque na cidade de Aracaju. A empresa Torre ela participou da concorrência dos 4 lotes, a Cavo em apenas 2 lotes. Foi inevitável o questionamento da imprensa em relação a, exatamente por existir apenas 2 empresas, houve algum tipo de acordo entre vocês para poder dividir esses lotes? Não, isso de maneira nenhuma. Nós não fazemos isso nem com nenhum concorrente, principalmente com a Cavo, e acredito que eles também não pensam nessa possibilidade. Isso seria inconcebível num momento como esse, onde se busca exatamente o mercado. Eles não vieram, logicamente, para os lotes 3 e 4, acredito que por uma estratégia, porque envolve a contratação de muita mão de obra e eles estão tendo alguma dificuldade com relação a isso. E vieram exatamente nos lotes onde a parte de equipamentos é maior. Felizmente para a Torre nós ganhamos o lote 2, mas também queríamos sim vencer o lote 1. Há um destaque aí de que aquela conversa de que haveria um superfaturamento no contrato assinado em março deste ano foi por água abaixo, porque nós repetimos os mesmos preços, haja vista os preços ofertados naquela época e agora seriam os menores que a empresa pode ofertar para um serviço de qualidade. Então nós mantivemos os mesmos preços e perdemos por 3% num lote
e ganhamos com 18% a 20% no outro lote. Então, não há superfaturamento nem naquela época e nem agora. Então, vai ser útil para que nossos advogados utilizem na nossa defesa. Eu vou pedir só um instantinho para o senhor, seu José Carlos, porque diante dessa situação, hoje, existem 700 funcionários na empresa Cavo, trabalhando na empresa Cavo. E diante dessa mudança de situação que começa a partir de segunda-feira, o Sindilimp, eu estou aqui ao lado do Anderson Vidal, que é vice-presidente do sindicato, se vê numa situação bastante difícil, porque a empresa Torre não tem nenhum funcionário, são 700 na empresa Cavo, e vocês temem como é que fica essa situação dos garis, né, e margaridas diante dessa mudança. Boa tarde a todos. Nós estamos, eu digo assim, numa dificuldade tanta, que tem muitos trabalhadores que já estão querendo largar o serviço da Cavo agora e ir para o sindicato, e estão dizendo que vem para a porta da Insurb. Nós estamos um caos. Pedi uma reunião com o presidente da Insurb, ele me informou, foi até muito sensibilizado com a categoria, e disse que ia nos atender à tarde, que, se eu não me engano, a empresa Torre e a Cavo vem assinar, se não me engano, o contrato, agora à tarde, e ele quer fazer uma reunião com a empresa Cavo também. Por quê? Porque se a empresa Cavo não tem mais contrato, não tem lógica, eu acho que ela não vai fazer isso, mas não tem lógica de querer segurar os trabalhadores. E eu acho e tenho certeza, porque a empresa Torre, como outra empresa que ganhasse, queria trabalhador com mão de obra pronta. Não vai querer um banco de trabalhadores que vão ainda aprender. Lá nós já temos trabalhadores prontos para fazer o serviço. E são os trabalhadores que estão sedentos para seus empregos. E vai querer fazer a limpeza da cidade devida como eles querem. E aí, essa sensação de insegurança, a gente aproveita que está aqui ao lado do representante da Torre, José Carlos Dias, para falar. O senhor falou que no lote 2 há necessidade de 64 profissionais, lote 3, 100 profissionais, lote 4, 620. Como é que vocês pretendem resolver essa situação de insegurança com os garis e margaridas? Olha, eu acho que o sindicato, é lógico que tem uma preocupação, essa preocupação é justa, mas, assim como ele disse que a Insurb vai promover uma reunião, eu não acredito que a empresa Cavo crie nenhuma espécie de dificuldade para que essa mão de obra seja absorvida pela Torre. É uma mão de obra, como já disse o vice-presidente, que está apta a fazer esse tipo de serviço, e a Torre tem o maior interesse em contratá-los, porque são pessoas que já estão nessa atividade há tempo e vai facilitar, inclusive, o nosso trabalho. Então, não tem o porquê Tem essa necessidade dessa reunião, mas eu acho que vai se resolver essa situação. Eu queria agradecer a participação de vocês aqui no Balanço Geral. A TV Atalaia continua a acompanhar toda essa movimentação em relação ao contrato emergencial do lixo, e a cobertura completa você acompanha no Jornal do Estado, logo mais à noite, com Gilvan Fontes. Tiago, segue com você aí no estúdio. Valeu, Candice. Obrigado pelas informações. Olha, eu vou manter aqui a minha coerência daquilo que eu venho dizendo há bastante tempo sobre esse caso. Se não há impedimento legal para a Torre participar de um certame como esse, há pelo menos um impedimento moral. Na minha opinião, isso vale para qualquer empresa, de qualquer área, né? Em qualquer lugar do mundo. Se essa empresa, se a pessoa A, a pessoa B estiver sob suspeição, estiver com um proprietário que foi preso, indiciamentos, esta empresa, via de regra, não poderia jamais participar de nenhum certame que tenha, sobretudo, a participação pública, nesse caso aí, da Insurb. Mas aí, quem tem que averiguar e achar se é correto ou não é a Prefeitura Municipal de Aracaju, porque ela é quem exatamente determina as condições para a realização da licitação. A sensação que eu tenho nesse momento é que a Torre ganhou um prêmio de consolação, né? Essa que é a grande verdade. Não sei por quê. Não quero aqui também dizer que foi por A ou que foi por motivo A ou por motivo B. O fato é que a Cavo ficou com a fatia do bolo maior. Essa, pelo menos, se não foi maior, foi a melhor em termos de finanças. Mas, enfim, nós vamos acompanhar de perto tudo isso. São 180 dias. Existe um prazo legal agora que a Insurb tem que realizar, tem que fazer e cumprir para a licitação de fato, né, definitiva acontecer. E a TV Atalaia, doa quem doer, nós continuaremos sendo a pedra no sapato, seja de quem for.
Não adianta ficar intimidando e falando um monte de bobagem em rede social, não. Tá bom? Nós vamos continuar falando sim, doa a quem doer, porque mexeu com os sergipanos, mexeu com a TV Atalaia e com esse programa aqui, tá?